Boa noite, quarta-feira, dia de live, consegui chegar a tempo e essa live a gente vai falar sobre o metabolismo feminino pós 40 anos, que sofre aí algumas alterações e como a gente pode potencializar esse metabolismo novamente, aproveitar o melhor do nosso corpo, do nosso metabolismo, quando a gente passa dos 40 anos. Aproveita aí, meninas, para me dizerem se o som está ok, se vocês estão me ouvindo, porque senão eu começo a falar e depois, né, não tem som. Então já me falem aí. Que bom, obrigada. Essa semana eu falei sobre isso, né, tenho falado sobre, trazido bastante essa questão das mudanças que acontecem no nosso corpo, no nosso metabolismo, quando a mulher está nessa fase dos 40 anos. Pode ser um pouco antes, pode ser um pouco depois, né? Não é necessariamente assim, gente, já fiz 40 anos, né? Muda tudo, acordei com 40 anos e tudo muda. É um processo, né? E esse processo tem relação com uma transição hormonal que o corpo da mulher passa nessa fase, que vai culminar, essa transição vai chegar na menopausa, que é a última menstruação. E esse processo ele pode durar muitos anos, né? Então, muitas mulheres que estão ali entre 38, 40, 42 anos, no meu caso, né, que eu tenho 42 anos, muitas vezes não sabem que já começaram esse processo. Porque a gente tem essa ideia de que menopausa é algo distante, que significa velhice, e não é isso, né? É uma transição hormonal natural, programada do corpo da mulher. A média de idade da menopausa, que é a última menstruação da mulher brasileira, é 48 anos. Né? Então, a mulher não está, ainda está jovem, né? Ainda tem uma possibilidade de ser muito saudável, muito ativa. Claro que é uma média, né? Pode acontecer antes ou acontecer depois. Só que essa fase de transição, até chegar na menopausa, pode demorar de 2 até 10 anos. E o que acontece é que muitas mulheres nessa faixa etária sentem mudanças e transformações e não sabem que está relacionada a essa transição hormonal. E não entendendo o que está acontecendo, a gente também não sabe como melhorar, como resolver, como acolher também esse processo. Às vezes a gente acha que está doente, que está acontecendo alguma coisa. Óbvio, né, que sempre vários fatores podem estar aí acontecendo, mas olhar para esse período de transição hormonal é muito importante, porque é muito comum esse período, essa transição hormonal ser a causa de muitos sintomas. Inclusive eu fiz, né, uma enquete hoje nos stories, tá até ali ainda, e todas as mulheres que responderam, a maioria respondeu que tem todos os sintomas que eu coloquei ali, relacionados ao metabolismo, né, e todas marcaram algum, né, então eu falei ali de alterações de peso, né, de ganhar mais peso, de ter mais dificuldade de emagrecer, mais dificuldade de ganhar massa muscular, perder massa muscular mais fácil, alterações no sono, menos energia, né? Sentir mais cansada, ter menos energia. Inclusive, abri uma caixinha de perguntas também e vou responder quem comentou ali. E uma das perguntas estava relacionada com isso, né? Que agora, depois dos 40, eu não dou conta mais da rotina. Como dar conta da rotina? E a gente vai falar sobre isso, porque será que a gente precisa dar conta da rotina? Na verdade, esse dar conta de tudo é o que desgasta o corpo da mulher e faz a gente chegar nessa idade, chegar lá na menopausa com muitos sintomas, com sintomas muito exacerbados, com muitas questões que não necessariamente precisariam ser dessa forma. Eu falei aqui, acho que na última live, né, que eu fiz sobre isso, tá aqui no meu feed também, eu falei um pouco sobre isso, né? Sobre como o nosso descuido com os nossos ciclos, por tentar viver uma vida de alta produtividade, ou não tentar, ou ter que, mas a gente tentar se dar conta de tudo, vivendo uma rotina que é masculina, no sentido hormonal, gente. Eu tô falando aqui de hormônios, tá? Então, os hormônios masculinos, eles não têm as oscilações que os nossos hormônios têm. Nós não temos uma semana igual. Boa noite, Mônica. Boa noite, Aline. Nós não temos uma semana igual no mês. Então, a gente não respeitar essa ciclicidade, então a gente manter a mesma rotina pesada durante todas as fases do nosso ciclo menstrual ao longo da nossa vida fértil, isso prejudica o nosso metabolismo e piora esses sintomas nessa fase. E ao chegar nessa fase, na verdade, talvez seja o momento da gente rever isso.
Da gente olhar mais pra gente, se voltar mais pra gente. Eu digo até, inclusive, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, né? Sobre o evento que eu vou fazer no final desse mês. É como se fosse um momento do casulo, né? Da borboleta que era lagarta, vai virar borboleta, né? A lagarta que vai virar borboleta tem a fase do casulo. E essa fase traz muitas transformações, que não necessariamente são só gostosas, né? Mas é uma fase de transformação. E para a gente vivenciar a próxima fase de uma forma melhor, é importante que esse momento a gente consiga olhar mais pra gente, né? Ah, que bom, Aline. Então, que bom que você já chegou aqui na live. Acabei de te mandar mensagem mesmo. A mensagem tá lá no privado também. Mas fica aqui na live que o que eu vou falar aqui já tem a ver com o que a gente está conversando ali, tá? Então, se a gente não olhar para nós nesse momento, os sintomas mais para frente vão ser piores. E é agora, aos 40, que a gente começa a semear a nossa velhice, a nossa terceira idade. E velhice não quero usar essa palavra de uma forma negativa, né? Os nossos 50, os nossos 60, os nossos 70, a gente começa a cultivar aos 35, aos 40. Então, essa necessidade, né, da gente de manter a mesma rotina, de dar conta de tudo, a gente sabe que a gente, na verdade, não dá conta de tudo. Por isso que a gente está tão cansado. Por isso que os nossos hormônios estão tão desequilibrados. Né? Por isso tanta ansiedade. Por isso mulheres têm muito mais tendência a ter burnout. Porque a gente fica tentando dar conta de tudo e não respeita a nossa ciclicidade. E essa fase de vida da mulher, né, ela tem muita relação com o nosso ciclo menstrual, com os nossos hormônios, porque é exatamente a fase onde a gente vai começar a ter uma queda desses hormônios femininos, uma grande oscilação do estrogênio e uma queda cada vez maior da progesterona, e isso interfere em tudo no nosso corpo. E hoje eu vou falar um pouco mais sobre o metabolismo, que é o tema da live de hoje. Eu não gosto de fazer lives muito grandes, né? No evento que a gente vai ter no final do mês, nos dias 22 e 24 de maio, no evento 40 mais, a metamorfose da mulher, a gente vai falar sobre tudo que acontece no nosso corpo nessa fase, tudo que os hormônios estão relacionados, como eles afetam, né, como essa queda, esse desequilíbrio nos afeta e também como a gente encontrar equilíbrio e viver essa fase com mais leveza, né, e com mais saúde, com mais disposição. Tá? Então, esse evento vai acontecer online, né, dias 22 e 24 de maio, e aqui no link da minha bio, né, você já pode fazer a inscrição, ou deixa nos comentários aqui também, que depois eu posso te mandar o link, porque essa semana, até segunda-feira, né, então essa semana especial é de Dia das Mães, o valor, né, desse evento tá promocional. Porque, claro que tem muitas mulheres que não são mães, escolheram não ser mães, mesmo estando nessa faixa dos 40, mas é muito comum nessa fase a gente já ter filhos um pouco maiores. E eu sou mãe também, né? Eu sou mãe de 2 adolescentes, uma pré-adolescente e um adolescente. E eu sei o quanto a gente se volta para os nossos filhos e esquece muitas vezes de cuidar da gente. E eu fui entendendo que eu precisava botar a máscara em mim primeiro, como sugestionam no avião, né? A gente precisa cuidar da gente, a gente precisa se olhar até para poder cuidar melhor dos nossos filhos, dos nossos companheiros e companheiras, viver a nossa vida, o nosso trabalho, tá? A gente precisa. E essa fase é uma fase onde o nosso corpo, ele grita por isso. Nosso corpo começa a gritar por atenção, por olha para mim. Você me negligenciou nos últimos 40 anos e agora você precisa olhar para mim. E no metabolismo, o que acontece por causa dessa variação hormonal? Muitas vezes a mulher começa a ter uma tendência maior a ganhar peso. E vocês que estão aqui vão me falando o que vocês sentem disso, né? Claro que vai variar muito do biotipo, do metabolismo de cada uma, né? Eu, por exemplo, pessoalmente, até agora, eu não senti esse efeito de ganho de peso, mas eu senti muito o efeito da perda de massa magra. Então, eu emagreço e perco músculo muito fácil. Isso é ruim para a saúde também, porque a gente não está aqui falando de estética só, a gente está falando de saúde. Então, ao mesmo tempo que o acúmulo de gordura, especialmente na região abdominal, que começa a acontecer um pouco mais com mulheres nessa fase, principalmente lá no pós-menopausa, essa perda de massa muscular, ela influencia muito na nossa saúde física, emocional, cognitiva também. Inclusive, a perda de massa muscular, ela está relacionada, inclusive, também à aceleração da perda de massa óssea.
Então, o músculo, essa perda de massa muscular e as oscilações do estrogênio também estão relacionados, a gente falando também de metabolismo, a uma maior resistência à insulina. A gente começa a ter um metabolismo aí da insulina não tão eficiente, tá? Isso vai aumentando aí ao longo desses anos até chegar lá na menopausa. E isso também influencia nesse ganho de peso, nesse acúmulo de gordura abdominal. Isso também é influenciado pela perda de massa muscular, porque a massa muscular ativa, ela ajuda, ela estimula, tá, o nosso corpo a metabolizar melhor a glicose, tá? Então, essas mudanças a gente vai sentindo, é como se assim, a gente não se reconhece mais. É muito comum eu ouvir de pacientes assim, mas antes eu fazia isso e emagrecia tão rápido, agora não adianta o que eu faço, eu não emagreço, eu emagreço um pouco, volto a engordar de novo. Eu tô fazendo academia, né, mas não consigo ganhar massa magra. Então, isso a gente começa a perceber, sente mais flacidez, né? Então muda essa textura da pele. Ó, a Ana tá falando, tem 43 anos e minha memória está falhando em comparação aos 35, 30. Isso também acontece. Perda de memória recente, dificuldade de concentração. Claro que a gente tem que olhar outros fatores também, Ana, né? Então, às vezes tem que avaliar a vitamina B12, por exemplo, avaliar outras questões, mas isso é muito presente também nessa fase da perimenopausa, né? A Rafa falou também, eu ganhei peso, e ela falou, antes dos 30, ela tinha dificuldade de engordar. E agora ela está engordando com mais facilidade e perdeu massa magra. E uma coisa, gente, influencia a outra também. Quanto menos massa magra eu tenho, mais o meu metabolismo fica lento. Então, o metabolismo da mulher ele começa a ficar mais lento. Então, você engorda com mais facilidade. E quanto mais você perde massa magra, que é o nosso músculo, o nosso tecido ativo do corpo, que aumenta nosso metabolismo, acelera, mais esse metabolismo fica lento, tá? Outra coisa que acontece muito, me dizem se vocês sentem aí também, é alterações no padrão do sono, tá? Ou uma dificuldade de dormir, ou você até dorme, mas você fica com sono muito leve, acorda no meio da noite, lá por volta das 3, 4 da manhã. Isso é o que tá mais pegando aqui pra mim também. Estou num processo de entendimento das estratégias que funcionam para mim, porque tem muitas estratégias e a gente vai falar dessas estratégias lá no evento 40 mais, a metamorfose da mulher. E vai depender de qual vai funcionar melhor para você, ou quais vai funcionar melhor para você, porque também tem vários motivos, né, de você estar com essa oscilação, né, com esses desequilíbrios aí no padrão do sono. E isso é uma das coisas que mais influencia também na queda de energia que vocês comentaram aqui nessa fase. Isso e a perda de massa magra também, tá? O nosso músculo, e quando a gente exercita, né, quando a gente tem massa magra, ele estimula as mitocôndrias, que são as organelas produtoras de energia do nosso corpo. Então, quanto menos massa muscular, quanto menos ativo, menos energia também, né? Então, a gente tem um padrão de sono e o sono está extremamente relacionado com a nossa disposição, com o nosso humor. Então, as oscilações de humor são causadas, que a gente tem também nessa fase, às vezes mais intensas, não só pela oscilação hormonal, mas pelos desdobramentos dessa oscilação hormonal. E a falta de sono é uma delas. A Rafa colocou, o que é sono mesmo? Gente, isso é muito sério, porque o sono é muito essencial para a nossa saúde física e emocional. Vira uma bola de neve, porque dormir mal também estimula o acúmulo de gordura, dificulta a perda de peso, faz a gente perder massa magra, causa menos resiliência ao estresse, então a gente fica com mais facilidade de ficar estressado e aí isso vai prejudicar o nosso sono. Então, é uma bola de neve, né? A Mônica tá falando assim, eu senti muito essa mudança radical no metabolismo agora aos 60. Antes, os sintomas que senti eram insônia, irritabilidade, fogacho e secura com atrofia vaginal, que também são sintomas. É que hoje eu tô focando muito no metabolismo, né? E isso varia, é que vocês estão vendo, gente, varia de mulher para mulher. Ó, a Ana falou também que tá com sono de recém-nascida, acorda várias vezes sem motivo aparente. Então, assim, ontem, não sei se vocês viram, inclusive, tá lá no meu canal do YouTube também essa conversa que eu tive com uma amiga minha, pessoal, eu tava na casa dela ontem, que também tá fazendo 40 anos agora, e a gente teve uma conversa bem de amigas, assim, e resolvemos compartilhar com vocês. A gente falou muito sobre isso, sobre cada mulher sente diferente, sobre todas essas alterações. Então, o link ainda tá aqui nos meus stories, depois provavelmente eu vou colocar no feed também, mas tá lá no meu canal no YouTube, o canal é Natália Shed, tá? Então, tá lá esse vídeo também.
Então, é interessante, a gente falou sobre isso ontem, como também traz um certo conforto a gente perceber que não é só com a gente que está acontecendo. E entender que isso tem um motivo, essa situação hormonal. Nossa, eu não sabia, né, que eu já estava na perimenopausa, que eu já posso estar na perimenopausa, que isso está acontecendo comigo e que várias mulheres, né, nessa idade, nessa faixa etária, sentem isso também. E é por isso, né, que não só nesse evento, mas eu criei o programa Nutrindo Ciclos, né, se você não conhece também, o programa Nutrindo Ciclos é um programa de 12 meses de acompanhamento, onde a gente aprende a se reconectar com todos os nossos ciclos. Tem módulo lá só de ciclos femininos, então tem todo esse conteúdo, inclusive, que vai ser disponibilizado no evento no final do mês, já está disponibilizado para quem é da comunidade Nutrindo Ciclos, né? Esse material é delas também. Para quem está dentro do Nutrindo Ciclos tem esse conteúdo e todos os outros. E a gente tem uma comunidade de mulheres, porque quanto mais a gente se unir, a gente se entender, a gente trocar, a gente compartilhar, a gente se apoiar, a gente se acolher, mais a gente consegue passar por esses desafios também. As mulheres precisam se unir e esses espaços, né, poder criar essa comunidade é algo que eu sonhei por muito tempo, assim, e está acontecendo, né? O programa Nutrindo Ciclos foi lançado esse ano. Ó, mais gente falando aí da questão do sono leve, vamos falar sobre isso no evento, gente. Mas hoje, o tema da live é focar muito nessa questão do metabolismo, tá? Então eu vou ser mais, já falei um pouquinho dessas questões e eu quero... Ah, legal, Mônica. A Mônica tá no programa, ó, falando, é maravilhoso esse programa Nutrindo Ciclos. Chegou agora, né? Que bom que você já tá chegando e já tá gostando. Então, assim, hoje eu vou focar mais nessa questão do metabolismo, tá? A gente vai lá dentro do evento falar sobre todos esses sintomas. Em relação às mudanças no metabolismo, essa coisa de ganhar mais peso, de ter menos energia, do metabolismo estar mais lento, então a gente também fica mais cansada, tendência a acumular um pouco mais de gordura, perda de massa magra. Algumas estratégias que a gente pode fazer e a gente precisa entender por que isso acontece, né? Então, como eu falei, a mulher a partir dos 35 já começa a ter uma perda de massa magra mais acelerada. Isso é reversível? Mas a gente precisa cuidar de três fatores, na verdade, principais. Porque essa perda de massa magra, ela é chave para muita coisa no metabolismo, gente. Porque, como eu falei, menos massa magra deixa o meu metabolismo mais lento, então eu engordo com mais facilidade e tenho mais dificuldade de emagrecer se eu tenho menos massa magra. O meu metabolismo da insulina, né, e consequentemente da glicose é mais complicado também, eu tenho uma resistência maior à insulina. Eu fico mais cansada porque as mitocôndrias não estão gerando energia. Ó, a Aline falando aqui, vai fazer 31 anos, vai fazer um mês de academia. Aline, entre em contato comigo aí, que a gente conversa, né? Posso te ajudar, tá falando que precisa de uma Nutri, a gente pode conversar. E você tá numa idade ótima, que bom que você tá aqui na live, mesmo não tendo 40 anos ainda. Porque é com 30 que você já começa a entender, né? E começar a se preparar para chegar nessa fase melhor do que a gente, que não sabia nada aos 30. Então você tem essa possibilidade, tá? Ó, a Mônica falando, hoje realmente sinto o metabolismo mais lento, aumento de gordura e falta de disposição. E, gente, a massa magra é um ponto-chave fundamental nesse processo. E aí, a primeira coisa que eu vou falar, a maioria aqui não vai querer ouvir, porque eu sei que é uma coisa que a maioria das pessoas não gosta muito, mas nessa idade, pra gente, eu só não vou dizer assim insubstituível, né? Porque tem fatores e fatores, mas realmente é o melhor exercício pra gente nessa fase. Mulheres, a partir dos 40, principalmente até um pouco antes, melhor, né, Aline? Como eu falei, começar a se preparar já. A gente precisa de exercício, de carga, musculação principalmente. É remédio. Não precisa ser todo dia na academia. Você pode fazer musculação 2 vezes por semana, 2, 3 vezes no máximo, você já consegue o resultado. E aí você dedica outros dias da semana para fazer outros exercícios, outros esportes que você gosta mais, que tem mais afinidade. Mas o trabalho com carga é muito essencial para a gente desacelerar essa perda de massa magra, voltar a ganhar massa magra, tá? E manter essa massa magra. E aí estimular o nosso metabolismo, acelerando ele melhor, melhorando o metabolismo da insulina e melhorando também a nossa disposição. Eu sei que pode ser um paradoxo, gente, mas fazer exercício melhora a disposição, especialmente a musculação.
Porque, como eu falei, o exercício ele estimula as mitocôndrias a produzirem energia. E é a única coisa que estimula o nosso corpo a produzir mitocôndrias e a ativar essas mitocôndrias para produzirem energia. Então, quanto menos exercício a gente faz e quanto menos músculo a gente tem, mais cansada a gente fica. Então, pode ser estranho, mas se a gente está muito cansada, às vezes a gente precisa fazer exercício. E a musculação, ela é essencial para a mulher nessa idade. Gostando, não gostando, a gente faz um monte de coisa que a gente não gosta, mas vai te ajudar muito. E aí você vai gostar dos resultados, né? Então pensa nisso. Além disso, a gente tem que cuidar da nossa ingestão de proteína. E não precisa ser proteína animal. Eu sou vegana, por exemplo, né? Só como proteínas vegetais. Para o corpo não faz diferença de onde vem a proteína. O importante é você ingerir a quantidade necessária de proteína, tá? Não, Rafa, exercícios com a carga do próprio corpo não são suficientes. Eles podem manter um tônus muscular, ajudar, mas não vão fazer você recuperar e ganhar massa magra, infelizmente. E eu sei bem disso, né? Como professora de yoga, fiquei praticando só yoga por muito tempo, um yoga forte, né? Então eu tinha tônus muscular, tinha força, mas eu não ganhava massa magra, tá? E a gente precisa disso. Não atendo presencial, tá, Aline? Mas a gente conversa depois no inbox, me manda uma mensagem, tá? Eu não atendo, eu só atendo online, tá? Então, a ingestão de proteína. A gente precisa ingerir proteína em todas as nossas refeições. A gente precisa ingerir mais proteína para ter substrato para esse exercício. Não adianta você assim, então tá, então eu vou cuidar de comer mais proteína, e eu vou te falar por que você não deve aumentar a proteína animal, e não vou fazer exercício. Não adianta. Aí essa proteína em excesso vai ser eliminada. Você não forma músculos só por comer proteína. Mas você precisa de ter uma ingestão adequada de proteína para construir músculos. E também para a sua regulação hormonal. E por que você não deve aumentar a sua ingestão de proteína animal? Porque ela é mais inflamatória. Especialmente laticínios, tá? Estão muito relacionados, inclusive, a problemas de câncer femininos, tá? Por causa da contaminação ali hormonal. A gente tem antibióticos, a gente tem hormônios, a gente tem contaminantes ambientais, agrotóxicos. A gordura saturada, né, em excesso, ela vai prejudicar também, né, todo esse processo inflamatório que já acontece mais no corpo. Porque o estrogênio, por exemplo, né, os hormônios femininos, eles nos protegem das inflamações também. Então, com a queda, o desequilíbrio desses hormônios, a gente tende a ter o corpo mais inflamado se a gente não cuidar da alimentação. Então, se você não é vegetariana, vegana e não tem intenção, né, de ter essa alimentação nesse momento, tudo bem. Mas não aumente a sua ingestão de proteína animal, porque eu falei que você precisa comer mais proteína, tá? Então, as leguminosas são uma excelente fonte de proteína vegetal, né? Lentilha, feijão, grão de bico. O tofu é uma proteína super interessante para a mulher nessa fase, por causa também das isoflavonas da soja. Então, além de ser uma ótima fonte de proteína, tem ali substâncias que vão ajudar nessa regulação hormonal, tá? Então, os alimentos fontes de isoflavona, como o tofu, como o tempê, que é um derivado da soja também, são muito interessantes para você incluir na sua alimentação, tá? As sementes, principalmente a semente de abóbora, também é fonte de proteína. A aveia, quinoa. Você pode complementar com uma proteína vegetal em pó também, uma proteína de ervilha, ou mesmo uma proteína de arroz. Se você sente que precisa, né, complementar, que não está conseguindo pela alimentação, mas você precisa comer proteína em todas as suas refeições. Né, Nay? A Nay entrou aí que eu te lembrei ontem, que eu falei que eu fiz a conversa com a minha amiga, é a Nay que entrou aí agora. Então eu lembrei ela, falei, Lai, já tomou sua proteína hoje aí? Ela tem sentido muito isso, né, também, essa questão da massa magra, a gente falou sobre isso. Então precisa, gente, porque assim, 2 dias que você já não atingiu a sua necessidade diária de proteína e dos outros nutrientes também, tá? Não tô falando que a gente vai comer só proteína, não é para fazer dieta low carb, comer só proteína, como eu falei, não é para comer proteína animal, tá? Em excesso. Mas a Rafa tá perguntando, tofu e PTS, ok? A proteína texturizada de soja, ela vai ser uma fonte de proteína também, tá? Mas o tofu e os fermentados da soja, eles vão ter muito mais essa característica funcional, tá? Do que a PTS. Então, o tofu, ele entra mais para esse lado funcional também. E o PTS, por ser um alimento um pouco mais processado, consome menos, né? Dá preferência aí ao tofu também, mas pode entrar como fonte de proteína também, tá? Então, a gente precisa ter em todas as refeições. 2, 3 dias em que a gente não atingiu essa meta, a gente já fica com déficit, porque no dia seguinte você não vai conseguir comer mais para compensar.
Então você vai ficando com déficit, e se você tá com uma tendência de perder massa magra mais fácil, é muito rápido que isso acontece. É isso que eu falo, é diferente, não é mais o nosso corpo lá dos 25 anos, que às vezes a gente comia mal e continuava lá com os músculos, né? É esse entendimento de que é um outro corpo, é um outro metabolismo por causa de todas essas mudanças. E também, sabe aquela frase aceita que dói menos? A gente aceitar isso, entender essas mudanças e acolher faz toda a diferença, porque a gente não fica lutando contra esse novo corpo, lutando contra esse novo metabolismo e aprende a ir em favor dele. Então, senta com esse novo corpo e fala, o que você precisa agora, né? E aí a gente vai, nosso corpo ele vai responder melhor, porque a gente não está lutando contra ele. Então, ingestão de proteína, musculação, e aí vem a questão que pega, porque é a questão do sono. Então, se você está com essas oscilações de sono, é um fator que você tem que olhar com muita urgência. É um foco da sua atenção. E a gente vai falar sobre isso lá no evento. Inclusive, gente, esse evento, 40+, a gente vai... é ao vivo. Né? Vai ficar gravado. Mas se você estiver ao vivo, a gente vai poder trocar, conversar, tirar dúvidas. Então, é muito melhor estar ao vivo, porque você pode falar de você e a gente, né, conversar. Além de eu estar falando ali as estratégias. Quem não estiver ao vivo vai poder ver a gravação, mas vai perder essa chance de interação, tá? Então, cuidar do sono é um fator essencial para que você consiga ganhar massa magra, porque se você faz musculação, tá comendo direito, mas dorme mal, você tem mais dificuldade de ganhar músculo também. É fogo, né? É todos os sintomas ali, é isso que eu falei, assim, mas por isso que olhar para o sono é muito importante. Então, porque ele vai dificultar seu ganho de massa magra, dificultar seu emagrecimento e vai te deixar mais cansada. E aí a gente fica mais cansada, e aí eu não consigo fazer academia, e aí vira, mais uma vez, essa bola de neve, né? Então, olhar para o seu sono, se você está com essa dificuldade, vai ser um ponto primordial para você potencializar o seu metabolismo, né? Porque isso vai te deixar com mais energia, vai fazer com que você consiga ganhar essa massa magra, né? Porque o corpo precisa de descanso. A Mônica está falando assim, seria interessante saber qual a quantidade de proteína vegetal precisamos ingerir diariamente. É que isso vai variar, Mônica, de pessoa para pessoa, tá? Dependendo do seu peso, do seu nível de atividade física. Então, o que eu sempre falo de forma geral. E aí, assim, individualmente, a gente tem que calcular individualmente, né? E assim, a gente não fica comendo no dia a dia, nem eu que sou nutricionista, eu não fico pesando tudo que eu como. Mas a gente tem uma noção, né? Lá no programa, vocês vão ter um cardápio modelo, né, para essa fase da perimenopausa, da menopausa, e eu vou colocar ali umas quantidades mínimas, umas quantidades base, mas que podem variar de mulher para mulher, né? Eu prometi esse material, ainda vou colocar ele para vocês lá nesse módulo. Então, isso aí é para quem está dentro do programa Nutrindo Ciclos. Tem esses cardápios, tem também essas ferramentas para facilitar na parte prática, tá? Mas tem as individualidades, tá? Então, a gente vai olhar, inclusive, isso individualmente na nossa conversa. Mas você ter fontes de proteína em todas as refeições já é uma grande garantia. Então, gente, tem que ter proteína no café da manhã, né? Tofu, pasta de grão de bico, ovo para quem consome, sementes. Tem que ter proteína no almoço, né? As leguminosas, o tofu pode entrar também. Se você come carne, algum tipo de carne, mas tentar não comer todo dia. Tem que ter proteína no lanche da tarde, se você faz. Tomar uma vitamina com uma proteína vegetal. Ou fazer um lanche mesmo, né? E ter aí essas fontes de proteína. E tem que ter proteína no jantar. O jantar, ele é muito importante. Eu vou falar sobre o último fator, inclusive. Eu vou fazer esse link com o jantar, porque eu não quero que essa live fique muito grande. O jantar, ele precisa ser uma refeição mais leve. Especialmente pra gente. A gente precisa regular o nosso ciclo circadiano. Essa é a última estratégia aí para a gente potencializar o nosso metabolismo nos 40+, que é regularizar o nosso ciclo circadiano. E isso tem a ver com alimentação e tem a ver com o horário de dormir, tá? Então, lá dentro do Nutrindo Ciclos a gente tem um módulo inteiro só de ciclo circadiano, mas eu vou falar um pouco sobre isso também nesse evento, porque regular o ciclo circadiano é muito importante pra gente, muito mais do que antes. Por exemplo, pode ser que agora você perceba, né? Antes eu perdi uma noite de sono, eu não ficava tão mal quanto agora. O nosso corpo, ele sente mais agora. E por causa dessas alterações no metabolismo, jantar mais cedo é fundamental para você acelerar o seu metabolismo, ter uma melhor digestão
e controlar esse metabolismo aí que tá mais lento, né? Para você não engordar, não ganhar peso. Então, o jantar, ele é um jantar mais leve, mas uma sopinha só de legumes não pode, porque precisa ter fonte de proteína. Então, até pode ser uma sopa, mas essa sopa tem que ter um tofu, tem que ter uma lentilha rosa, tem que ter um grão de bico, tem que ter alguma fonte proteica, tá? A gente precisa inserir isso na noite também. Então, se planejar para ter fonte de proteína em todas as refeições já é um grande passo para você atingir, sim, as suas necessidades, tá? E essa regularização do ciclo circadiano é um outro fator que é muito importante. Então, o corpo da mulher nessa idade, o metabolismo, ele sente muito mais essa desregulação. Se você tá dormindo muito tarde, após as 10h30, 11 horas da noite, e aí isso já piora também o sono, a gente vai falar sobre isso, né, no evento. Se você não come bem de manhã, ou pula o café da manhã, come muito pouco de manhã, isso vai baixar a sua energia ao longo do dia, vai baixar mais ainda o seu metabolismo. Se você come tarde da noite, se você janta após as 8 da noite, para a mulher nessa idade, o ideal seria 6h30, 7 horas no máximo, né? Dependendo do que você come nesse horário também. Então, tudo isso vai influenciar muito mais o seu metabolismo do que 10 anos atrás. É que eu falei, aceita que dói menos. A gente precisa muito mais sincronizar o nosso ciclo circadiano nessa idade. E essas estratégias vão ajudar você a potencializar mais o seu metabolismo, não sentir tanto essas alterações, conseguir equilibrar, né, compensar essas alterações, tá? E durante o evento, então, né, vou repetir aqui para quem entrou depois também. Então, dias 22 e 24 de maio, vai ter um evento chamado 40 Mais, a metamorfose da mulher. Vão ser 2 encontros, vai ser numa quinta-noite e no sábado de manhã. E a gente, no primeiro encontro, vai falar sobre todas essas alterações e por que elas acontecem. E no sábado a gente vai falar sobre as estratégias, né? Sobre isso que eu falei aqui, vamos mais a fundo em outros sintomas também. Vamos falar mais de alimentos, de chás também, de tudo, tá? Então, a gente vai mergulhar fundo aí nesses 40 mais. E a gente tem uma promoção de Dia das Mães, então até segunda-feira, para se inscrever nesse evento. Tá com valor promocional. Já é um valor super acessível, tá? Mas tá mais promocional ainda, especialmente pensado nas mães. Mas quem não é mãe, aproveita. É promoção também. A partir de segunda-feira que vem, já vai ser o valor do terceiro lote, tá? O valor final, que é um pouco mais alto. Então já aproveita, já se inscreve agora, essa semana. Presente Dia das Mães para você mesma. Se cuidar, se olhar, escutar o seu corpo e realmente vivenciar essa fase da melhor forma que você puder. Vão ter dificuldades, vão ter desafios, mas é também uma fase de muitas mudanças, transformações positivas e da gente redescobrir a nossa potência também como mulher. Então a gente também pode potencializar o nosso metabolismo com conhecimento e com acolhimento, né? É o momento agora exatamente como eu falei no início, da gente se acolher, respeitar os nossos limites, entender o que está acontecendo e aprender a dizer mais não, para a gente poder se cuidar, né? Selecionar mais o que a gente quer realmente fazer ou não, quem a gente quer mais, mesmo na nossa vida, quem não, o que a gente realmente quer fazer e o que a gente realmente não quer fazer. E dentro desse processo, escutar o nosso corpo e acolher todas essas transformações. Faz sentido aí para vocês que estão aí comigo? Então, se você quiser, tranquilo ali, solteira e com 30, pode estar no evento, porque aí você vai entender como já se preparar para quando você chegar nessa fase aí, que às vezes já começa aos 38, tá? Mônica, eu vou falar com vocês lá da comunidade Nutrindo Ciclos, porque o conteúdo vocês já têm dentro da comunidade. Mas como vai ser uma aula ao vivo, eu vou convidar vocês para participar. Quem é da comunidade Nutrindo Ciclos vai poder participar desse evento também, para estar ali ao vivo, para trocar com outras mulheres, tá? E a gente sempre aprende uma coisa diferente, mas vocês já têm isso dentro do módulo de ciclos femininos, tá? Então, pode deixar que eu vou avisar vocês lá na comunidade que vocês estão convidadas para esse evento, tá? E quem não é da comunidade Nutrindo Ciclos, pode se inscrever através do link da bio. Eu vou até confirmar quando terminar a live, se eu já deixei lá, senão eu já coloco. Ou você deixa um comentário aqui na gravação dessa live que eu mando no direct para você também o link para aproveitar essa promoção de Dia das Mães com valor especial para se inscrever, tá bom? É isso, meninas. Consegui não fazer uma live muito longa, mas passar o que eu prometi que ia passar. E coloquem essas estratégias em prática. E semana que vem vai ter mais uma live ainda, antes do evento provavelmente,
mas é no evento onde a gente vai realmente aprofundar todo esse conteúdo, bom? É isso, gente. Qualquer coisa, me chama no direct e uma boa noite para vocês.